Por outro lado, Manan, que sempre foi um homem ciumento e de temperamento explosivo, começou a entrar em parafuso. Para ele, infidelidade era algo imperdoável, e desde o incidente no hotel, ele não conseguia tirar da cabeça a ideia de que Bhavya ainda escondia algo. Fala, galera! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje temos mais uma história real e chocante que vai te deixar de boca aberta. Dessa vez, vamos até Kolhapur, uma cidade em Maharashtra, na Índia, para contar um caso simplesmente inacreditável. Imagina um casal de idosos que, em vez de aproveitar a tranquilidade da velhice, acaba envolvido com um jovem forte e misterioso, e a coisa sai completamente do controle. A situação ficou tão absurda que o avô precisou tomar medidas extremas em nome de seu ídolo. Quer saber o que rolou? Então fica com a gente, porque vamos destrinchar cada detalhe dessa história surreal. Vamos nessa! Antes de entrarmos na história de hoje, já aproveita para curtir, comentar, se inscrever no canal e compartilhar essa história com seus amigos. Acredite, essa é uma daquelas que você não vai querer perder. Então, bora lá! Nossa história começa com um casal, Manan e Bhavya, que se casou em 1984 na pequena cidade de Adamapur, na Índia. Os dois eram professores, e graças à paixão pela profissão, acabaram se aproximando. Depois do casamento, construíram uma família. O primeiro filho nasceu em 1986, e o caçula chegou em 1988. Ao longo dos anos, a carreira levou os dois para diferentes partes do estado, mas em 2014, já aposentados, finalmente se estabeleceram em Kolhapur. O filho mais velho se casou e se mudou para Sangli com a esposa, enquanto o caçula, Lohit, ficou mais perto, morando em Kolhapur com a família e administrando o negócio de saris. Como vivia a apenas 17 quilômetros dos pais, sempre dava um jeito de visitá-los, geralmente indo de moto. Apesar da proximidade, Manan e Bhavya preferiram manter a independência. Cuidavam da própria casa, faziam a própria comida e dispensavam qualquer tipo de ajuda doméstica. Eles acreditavam que ainda davam conta de tudo sozinhos. Mas em 2016, a rotina deles mudou. Bhavya recebeu um convite inesperado para ser diretora de uma escola particular na cidade. Como sempre teve fama de ser uma líder firme e disciplinada, acabou aceitando, mesmo já estando com 55 anos. Enquanto Bhavya voltava à vida profissional, Manan, agora completamente aposentado, passava os dias pescando ou jogando cartas e xadrez com os amigos, muitas vezes até tarde da noite. Aos poucos, a rotina do casal começou a mudar drasticamente. Junto com isso, os conflitos foram surgindo. Bhavya chegava do trabalho exausta e esperava que o marido ajudasse pelo menos com pequenas tarefas da casa, como varrer o chão ou regar as plantas. Afinal, todas as manhãs ela cozinhava para ele antes de sair. Mas Manan não ajudava em nada. Ele dizia que trabalho doméstico não era coisa de homem, o que gerava brigas frequentes. A frustração de Bhavya só aumentava. Enquanto ela trabalhava o dia inteiro, Manan dormia até tarde, tomava café da manhã e depois ia aproveitar o dia com os amigos. Para piorar, ele se recusava a contratar uma empregada, o que significava que tudo ficava nas costas dela. O filho deles, Lohit, sempre tentava acalmar a situação quando visitava os pais, mas ninguém cedia. Nenhum dos dois queria admitir que estava errado, e a teimosia só transformava a casa em um verdadeiro campo de batalha. Curiosamente, durante a pandemia, as brigas diminuíram. Como Bhavya não estava trabalhando presencialmente, os dois passaram a se entender melhor. Mas assim que a vida voltou ao normal, os problemas também voltaram. Em 2021, os amigos de Manan voltaram a se reunir para os jogos de cartas e xadrez. O problema não era ele querer se divertir, afinal, a maioria deles era aposentada. O problema era que ele esquecia de comer, chegava em casa reclamando de dor de estômago e ainda tratava Bhavya mal quando ela tentava ajudá-lo. O pior eram as partidas de xadrez que duravam até de madrugada. Quando Bhavya pedia para ele voltar para casa ou chamava para jantar, Manan a humilhava na frente dos amigos, dizendo que ela era controladora e chata. Enquanto isso, Bhavya tinha que lidar com um trabalho estressante, saía cedo para fugir do trânsito e ainda precisava resolver tudo sozinha em casa. Sempre que pedia ajuda,
Manan arranjava uma desculpa, dizia que estava cansado, com dor ou sem disposição. Mas, curiosamente, quando era para pescar ou jogar xadrez, ele sempre estava bem. Cansada, Bávia começou a usar mototáxis para ir ao trabalho. O transporte público era demorado, e táxi comum saía caro demais. Mas os aplicativos também tinham seus problemas. Às vezes, demorava tanto para conseguir o motorista que ela chegava atrasada. Foi aí que um jovem professor de esporte chamado Niral percebeu sua dificuldade e se ofereceu para dar carona. Como ele morava no mesmo caminho, aquilo parecia uma solução perfeita. Para agradecer, Bávia se ofereceu para pagar um valor simbólico pela gasolina. Só o suficiente para um maço de cigarros, brincou ela. No começo, Bávia ficou meio receosa. Como diretora, sabia que precisava manter uma imagem profissional e temia que a proximidade com um professor homem pudesse levantar comentários. Ela tinha trabalhado duro para construir sua reputação como uma líder respeitada, admirada por toda a equipe. Mas, com o tempo, esses receios foram sumindo. A verdade é que a companhia de Niral era leve e agradável. Ele era um cara simpático, divertido e sempre de bom humor. Estar perto dele fazia Bávia se sentir confortável, segura, e até um pouco mais jovem. A rotina dos dois logo se firmou. Todas as manhãs e tardes, lá estavam eles, pontuais, sem atrasos, sem estresse. Niral era sempre atencioso, bem arrumado e tinha um sorriso caloroso que, sem que ela percebesse, começou a iluminar seus dias. Em casa, Bávia lidava com um marido mal-humorado, acomodado e preguiçoso, que não fazia questão de participar da vida dela. Já Niral era o oposto, enérgico, prestativo e sempre disposto a conversar. A diferença entre os dois não passava despercebida. Com o tempo, Bávia começou a buscar pretextos para passar mais tempo com Niral. Convidava ele para comer biryani, ajudava na escolha de novos óculos no shopping, inventava pequenas tarefas só para prolongar a convivência. No início, ela achava que ele era solteiro. Afinal, era jovem, em forma, cheio de energia. Mas quando descobriu que Niral era casado, ficou desapontada. Mesmo assim, não desistiu. O que começou como uma carona logo se transformou em algo mais. Bávia começou a dar dinheiro extra para Niral, muito além do que seria necessário para cobrir a gasolina. O vínculo entre eles se fortaleceu tanto que passaram a se encontrar em hotéis 2 ou 3 vezes por semana, sempre com a desculpa de terem longas conversas. Para Bávia, Niral se tornou mais do que apenas um motorista ou amigo. Ela o via como um amante. Mas Niral parecia ter seus próprios limites. Ele nunca recusou os encontros, mas também evitava que as coisas tomassem um rumo mais sério no aspecto físico. Mas segredos não ficam escondidos para sempre. O plano de Manan e Loit. Em outubro de 2021, Manan começou a notar que algo estava estranho. Bávia passava tempo demais no celular, trocando mensagens de voz e rindo sozinha. Ele não queria acreditar que havia outro homem envolvido. Afinal, achava impensável que sua esposa, já com uma certa idade, pudesse estar em um caso. Mas as desculpas constantes para os retornos tardios da escola começaram a incomodá-lo. Com a pulga atrás da orelha, ele decidiu desabafar com o filho, Loit. Os dois conversaram e concordaram que precisavam tirar essa história limpo. Foi assim que, em novembro, pai e filho decidiram seguir Bávia. E o que eles descobriram foi um choque. De longe, observaram Bávia entrando em um hotel ao lado de Niral. O local, ironicamente, tinha um tema floral romântico. Manan e Loit ficaram paralisados, tentando processar o que estavam vendo. Depois de 1 hora esperando sem que ninguém saísse, a paciência acabou. Invadiram o saguão do hotel, mostraram uma foto de Bávia e exigiram saber em qual quarto ela estava. No meio da confusão, as portas do elevador se abriram e lá estavam Bávia e Niral. A fúria de Loit foi instantânea. Sem pensar 2 vezes, ele partiu para cima de Niral, acertando um soco no jovem professor. Apontando o dedo na cara dele, o ameaçou de todas as formas possíveis. Depois, virou-se para Bávia e, sem dar chance para explicações, a arrastou para casa. Confronto e consequências. O que se seguiu foi uma discussão acalorada dentro de casa. Bávia, tentando se defender, disse que não havia nada demais entre ela e Niral. Nós só estávamos conversando, insistia.
Ela explicou que se sentia sozinha, Manan passava as noites fora jogando xadrez, nunca estava por perto, nunca dava atenção para ela. E, nesse vazio, acabou se aproximando de alguém que a fazia se sentir viva de novo. Mas Loïc não queria saber de desculpas. Ele estava furioso. Não importava se o que acontecia entre os dois era algo físico ou não, o simples fato de sua mãe estar em um hotel com outro homem já era um escândalo. Como diretora de escola, ela colocava sua própria reputação em risco e envergonhava a família inteira. Se não havia nada acontecendo, então o que diabos vocês estavam fazendo no hotel? Loïc gritou. Ele estava determinado a pôr um fim nisso. Exigiu que Bávia cortasse qualquer contato com Niral e chegou a mandar mensagens ameaçadoras para o professor. A ordem era clara: ou ele sumia da vida de sua mãe, ou as consequências seriam sérias. Aterrorizado, Niral obedeceu. Ele parou de buscar Bávia, evitava até cruzar seu caminho pelos corredores da escola. Aos poucos, foi se afastando completamente, a ponto de começar a faltar ao trabalho. Por outro lado, Manan, que sempre foi um homem ciumento e de temperamento explosivo, começou a entrar em parafuso. Para ele, infidelidade era algo imperdoável, e desde o incidente no hotel, ele não conseguia tirar da cabeça a ideia de que Bávia ainda escondia algo. Por um mês inteiro, ele fez questão de levá-la ao trabalho todos os dias. Mas, à noite, se recusava a buscá-la, deixando-a depender de mototáxis de aplicativo. Era como se ele quisesse ter algum controle sobre os passos da esposa, mas sem se esforçar demais. Só que a paciência de Manan logo começou a se esgotar. O trânsito para a escola era insuportável, e ele começou a inventar desculpas para não levá-la. Pouco a pouco, Bávia voltou a pegar mototáxi sozinha. No início de dezembro, porém, as suspeitas de Manan voltaram com tudo. Durante 2 semanas seguidas, Bávia chegava em casa com o mesmo motorista, um jovem de capacete preto. Aquilo acendeu um alerta. Normalmente, os aplicativos mandam motoristas diferentes para cada corrida. Então, por que sempre o mesmo rapaz? A paranoia tomou conta. Manan começou a vigiar cada movimento de Bávia, esperando pelo momento certo para pegá-la no flagra. A noite da tragédia. Num domingo de dezembro de 2021, Bávia disse que precisaria ficar até tarde na escola por conta de um evento de arte. Manan, que já tinha programado sua noite de pescaria e xadrez com os amigos, não viu problema. Deixou a esposa em casa, mas, como sempre, não se ofereceu para buscá-la. Quando voltou mais tarde naquela noite, algo não parecia certo. Bávia ainda não tinha chegado. Por volta das 22 horas, Manan estava inquieto, andando de um lado para o outro no terraço da casa. Ele tentava se convencer de que não havia nada errado, mas aquela demora estava o deixando louco. Foi então que, às 22h30, uma moto parou na frente do portão. O mesmo capacete preto. O mesmo jovem misterioso. Bávia desceu da garupa, sem perceber que Manan estava observando tudo. Cego de raiva, Manan pegou uma faca que tinha por perto e avançou sem pensar 2 vezes. Sem dar chance para explicações, atacou o motociclista, desferindo várias facadas até que ele caísse no chão, sem forças. Os vizinhos, ouvindo a gritaria, correram para ver o que estava acontecendo. O jovem foi levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto isso, Manan, ainda tomado pela fúria, decidiu se entregar à polícia. O grande mal-entendido. Bávia entrou em choque. Ela mal conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. O rapaz que Manan acabava de matar não era um mototaxista. Ele era Caivalha, um segurança de 22 anos da escola, que, por gentileza, vinha dando caronas para Bávia nas últimas semanas. Não havia nada de errado naquela relação. Mas, por causa do ciúme e da paranoia de Manan, o jovem perdeu a vida de forma trágica. Quando a polícia investigou o caso, descobriu que Manan estava profundamente arrependido. Ele admitiu que, no calor do momento, deixou o ódio nublar seu julgamento. Na cabeça dele, a história estava se repetindo. Primeiro, Niral. Agora, esse novo rapaz. Bávia já tinha começado um caso antes através de caronas frequentes e noites prolongadas fora de casa. Como não pensar que aquilo estava acontecendo de novo? E para piorar, a moto, a roupa e o porte físico de Caivalha eram parecidos com os de Niral.
Com a iluminação fraca e a visão já um pouco comprometida pela idade, Manan teve certeza de que estava vendo um fantasma do passado. Mas, dessa vez, ele estava completamente errado. Bhavya havia cortado qualquer contato com Niral há meses. O professor de esportes já não trabalhava mais na escola, e o único motivo pelo qual ela chegava em casa com o mesmo motorista era porque Kaivalya, sendo funcionário da escola, se ofereceu para ajudá-la. Kaivalya começou a ajudar Bhavya por pura gentileza. Ele percebeu que ela tinha dificuldade em encontrar mototaxistas confiáveis, e sem pensar duas vezes, decidiu dar uma mão. Para ele, além de ser um gesto de bondade, também era uma forma de ganhar um dinheirinho extra, afinal, o salário de segurança mal dava para sustentar sua família. Mas, tragicamente, suas boas intenções acabaram custando sua vida. A família de Kaivalya ficou despedaçada. Ele era um jovem batalhador, que precisou abandonar a faculdade na pandemia para ajudar nas contas de casa. Em um momento em que os empregos estavam escassos, ele aceitava qualquer trabalho que aparecesse, por menor que fosse o pagamento, só para garantir que não faltasse comida na mesa. Agora, o único sustento da família tinha desaparecido. O julgamento de Manan. Nos tribunais, o advogado de Manan tentou argumentar que sua idade avançada e sua saúde debilitada deveriam ser levadas em conta na hora de definir a pena. Com 58 anos, Manan já enfrentava vários problemas crônicos e chegou até a ser hospitalizado algumas vezes durante o processo, o que adiou o julgamento por um tempo. Mas, apesar disso, os médicos avaliaram que ele estava apto a responder pelos seus atos, e o tribunal seguiu com o caso sem concessões. Durante todo o processo, os filhos de Manan estiveram ao lado dele. Eles acompanharam todas as audiências, demonstrando apoio, e, segundo relatos, ajudaram financeiramente a família de Kaivalya, embora o valor nunca tenha sido divulgado. Em julho de 2022, o Tribunal Superior de Kolhapur finalmente deu seu veredicto. Manan foi considerado culpado pelo ataque premeditado que tirou a vida de Kaivalya. A sentença foi dura, 25 anos de prisão, com o direito de passar por exames médicos mensais devido à sua idade e condição de saúde. Seus filhos tentaram recorrer, alegando que Manan não suportaria tanto tempo na cadeia devido ao seu estado de saúde, mas o tribunal negou o pedido. Depois de tudo, Bhavya se viu afundada em arrependimento. Em uma declaração pública, ela pediu desculpas à família de Kaivalya, reconhecendo que, de certa forma, tudo aquilo começou com sua relação passada com Niral. Ela deixou claro que não tinha mais contato com o ex-professor de ginástica há muito tempo e nem fazia ideia de onde ele estava. Mas nada disso mudava o que aconteceu. A culpa era esmagadora. Sem conseguir lidar com as consequências do escândalo, Bhavya renunciou ao cargo de diretora. Hoje, ela vive com seu filho Lohit e seus netos, tentando reconstruir sua vida em silêncio, longe dos holofotes e das lembranças dolorosas da tragédia. Que lições podemos aprender com essa história?